Viu? Tá. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz, o amor e a compreensão de Cristo esteja conosco nesse momento. Um momento aonde nós devemos relaxar, se livrar daqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos obsessivos, aliviar a tensão do nosso cérebro, a tensão das nossas articulações, porque é um momento especial para nós. É um momento de troca, que cada um de nós estamos trazendo aquilo que nos incomodou ou que tem nos incomodado num período maior. E possamos nós, todos juntos, através das nossas vibrações, deixar aqui esses pensamentos. Porque aqui é o grande laboratório de transformação. Aqui é um hospital. Aqui é aquela fonte inesgotável de energias positivas para que a gente possa consertar a nossa mente, deixar ela na harmonia, no equilíbrio, para que a gente possa agir a cada instante, a cada momento. Então, para isso, vamos ficar bem acomodados, bem relaxados, e vamos deixar aqui, vamos entregar aqui para os espíritos iluminados que já estão aqui trabalhando e recebendo essas energias para que eles possam transformar e nos devolver numa forma de uma energia, de uma onda mais curta, de mais luz, de mais brilho para nós. Então, tudo depende muito de cada um de nós e de todos nós. Tudo aquilo que a gente vem buscar, a gente sabe que se nós não fôssemos merecedores, Deus não teria permitido a nossa vinda. Se nós não fôssemos merecedores de uma filosofia, de um princípio, de uma religião, Deus não teria organizado aquele Espírito Jesus Cristo para vir até nós, encarnado, nos deixar modelos, nos deixar exemplos. E é incrível, Deus trouxe, vamos dizer, esse cara, esse Jesus, para ser o cara da música do Roberto Carlos, exatamente para servir de orientação para nós, de guia, de modelo. Jesus veio como se nos alfabetizar, como aquele professor, aquela professora dentro da sala de aula com aqueles anjinhos, não é? Mostrando que U mais V mais A daria uva, não é? E Jesus Cristo nos disse assim, que AMAR, não é? Diz amar. Jesus fala muito em amar e pouco em amor. Ele não quer o substantivo amor, ele quer o verbo, a ação. Então, é amar. E para isso, meus queridos irmãos, para que a gente consiga uniformizar nossos pensamentos agora, nós vamos fazer uma prece inicial. E para isso nós vamos fechar os olhos, ficar bem confortável no nosso lugar, para que a gente possa
atingir o objetivo de cada um de nós. Objetivos que às vezes são pedidos para encarnados, ou pedidos para desencarnados, ou pedidos para recém-desencarnados. Então isso é importante. Então nós temos que produzir luz, produzir amor. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus neste momento. Pedir a presença e a influência dessa espiritualidade que aqui está trabalhando. Pedir a permissão a Deus que o Mestre Jesus se faça presente em nós. Que cada anjinho, cada mentor espiritual, cada guia espiritual de cada um de nós neste momento, possa nos ajudar a retirar aquelas energias, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos obsessivos, e possam ser transformados em energias salutares, em luzes para aqueles que caminham na escuridão, para aqueles que ainda estão numa condição de torpor provocado pelo seu desencarne, que nesse momento, Pai, possam eles receberem as luzes, possam eles serem abraçados pelo seu guia, pelo seu anjo da guarda, e dizer assim: ó meu irmão, este é o caminho do Pai, este é o caminho de Cristo. Está lá adiante escrito: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Ó Deus querido, ó Jesus, eis aqui presente nosso mentor espiritual neste momento. Que possam eles retirar todas as dores, nos dar a resignação do sofrimento, nos dar o amparo, o consolo, Pai, para que as nossas forças se redobrem no dia de amanhã, para que eu consiga ainda neste momento emanar as minhas energias que ora estão sendo produzidas e transformadas, e emanar em direção ao meu lar, em direção ao lugar, em direção à pessoa que ora nós estamos pensando. Possa ainda essas energias se impregnarem no perispírito daqueles que recém desencarnaram, Pai. Transforme-os, leve em consideração todo o sacrifício, todas as suas provações aqui passados, para que eles possam ser merecedores da luz, ser merecedores do entendimento, Pai. Que eles saiam da escuridão. Dê a eles o amparo, dê a eles o entendimento, dê a eles a verdade, e que a verdadeira vida é a espiritual. Que possamos nós também entender, Pai, que a nossa vida
que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, que encarnamos para ter uma experiência carregando essa matéria, carregando esse corpo, para que possamos resgatar todas as falhas que tivemos em vidas passadas, Pai. Abençoe e ampare nesse momento, Pai querido. Pedimos aos nossos espíritos responsáveis pelos trabalhos, que leve as energias salutares às quais estão pedindo na plenária, Pai. Leva, permita que Jesus deixe implantado no lar de cada um desses que ora está clamando pela tua presença, Pai, a bandeira do amor, a compreensão e a sabedoria de que o verdadeiro caminho é tu, Pai querido. Que assim seja, meus queridos irmãos. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nos dá um entendimento de que é quase uma apresentação da condição que Cristo, que Jesus mostra porquê da sua vinda, porquê da sua encarnação. Ele não encarnou como quase todos nós, na busca de provas e expiações. Jesus Cristo, como tantos outros espíritos, encarnaram para uma missão. E essa missão, ela tem um início, um meio e um fim. E Cristo, na sua amplitude, na sua condição de pensamento superior e profundo, ele sabia até a hora do desencarno. Ele conhecia, ele sabia os caminhos. Os romanos não foram superiores. Estava na hora, Jesus já havia semeado, Jesus já tinha deixado essa sementinha do amor, do cristianismo em todos nós. Estava na hora dele partir. Porque Jesus já tinha estado aqui muito antes. Quando da formação e da criação do nosso planeta Terra. Jesus fez parte desse projeto. Jesus foi encarregado por Deus para ser o administrador e o padrinho do planeta Terra. Essa é a verdade. Então, meus queridos irmãos, logicamente que um indivíduo da magnitude de Jesus, ele não precisaria vir destruir alguma lei para impor a sua. E ele simplesmente, nesse capítulo 1, ele diz assim: eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la. Tá? E o que é cumprir a lei de Cristo? É eu enxergar o meu próximo, dar ao meu próximo a verdadeira caridade. Que muitas vezes, até pela modernização, né, nós achamos que caridade é a gente tirar o blusão e passar para alguém que está com frio. Será que isso é uma verdadeira caridade? Aonde está o sentimento? Aonde está aquele amor que vai levar aquele blusão até o meu próximo? Como é que ele vai receber aquele blusão? Será que ele vai pensar e vai sentir que realmente aquele blusão é para impedir o frio sobre o seu corpo? Alguns sim, outros não.
Então, a caridade é mais profunda, meus queridos irmãos. Ela pode ser material ou espiritual. Mas tem sempre que acompanhar aquela caridade material, sempre acompanhar os sentimentos. E o melhor sentimento que existe e que Deus nos deu até o direito de conhecer e vivenciar é o amor. É o amor. Será que nós somos tão acelerados que simplesmente a gente pega o material que a gente julga que está fazendo a caridade, chega e repassa? Pegamos os lixos que não usamos mais e repassamos aos outros? Será que isso é o suficiente? Será que isso é o suficiente para a gente conseguir mudar e nos mudar para melhor? Fica a questão. Mas a caridade que Cristo dizia era isso. É todo o processo, se ele for físico, se ele for material, que se acompanhe um sentimento, uma fala, uma conversa. Porque às vezes, simplesmente um contato, uma conversa, nós evitamos uma morte, nós evitamos um suicídio. Uma palavra, às vezes, aquela que está em nós, para fechar o quebra-cabeça daquele irmão que está ali, que não está conseguindo completar o seu quebra-cabeça. Será que nós temos tanta pressa que não somos capazes de parar? Somos. E devemos parar, meus irmãos. Porque a verdadeira vida é a espiritual. Tá? Então, eu vim trazer a caridade. E é isso. Esse é o nosso objetivo, é a caridade. Tá? Quanto nossos filhos ficam felizes quando nós arranjamos um tempinho e damos um abraço neles, conversamos com eles, sentamos na cama lá no quarto deles e conversamos, sentamos no chão, ou simplesmente saímos a caminhar. Quando a gente vê, está aquele filho de braço enfiado no braço da gente, involuntariamente, para receber tudo aquilo de bom que nós estamos desejando a ele. Mas nós não podemos ser egoístas só para o nosso filho, nós temos que ir adiante. Tá? Por que o filho do vizinho eu não posso abraçar? Eu tenho que abraçar também. Porque somos constituídos do mesmo material orgânico, da mesma condição espiritual e quase que a mesma evolução espiritual também. Estamos ali com uma peça-chave do quebra-cabeça dele e ficamos conosco encerrados. Tá? Então, isso é importante, meus queridos irmãos, a gente pensar sempre nesses detalhes. Paulo, a tua coisa aqui não funciona, Paulo. Mas então vejam que Deus, na sua bondade infinita, Ele nos coloca sempre alguns modelos, alguns espíritos encarnados para nos orientar. Não é para a gente adorar, não é para a gente ficar pensando quanto é capaz, quanto é inteligente aquela pessoa. Nós temos que entender então, pessoal, que Deus coloca às vezes determinados líderes e quando este se omite, ele vai atrás e traz. Então nós temos até hoje 3 revelações. Moisés,
Jesus Cristo e o Espiritismo. Por tudo aquilo, não é? Vejam que na última revelação, Deus troca o princípio. Aquele princípio material, encarnado, que foi Moisés, que foi Jesus, vem numa outra forma que praticamente não seria capaz daquelas pessoas de não boa índole eliminar, matar, jogar fora. Ela veio numa condição de espírito. Nós, na maioria, exceto os videntes, nós não enxergamos os espíritos. Nós sentimos a presença deles. Eu sou sensitivo, eu sinto a presença. Não sei identificar, não é? Claro que ao longo do tempo, não é? Por exemplo, a minha mentora espiritual, eu conheço porque ela tem um jeito de chegar. Não é? Ela tem uma forma de chegar. Então eu sei quando é ela, quando não é ela. Então tem essas coisas que a gente vai aprendendo na vida. Mas as 3 revelações, então, a primeira delas, Moisés, e isso é interessante, não é? Que a maioria, ou as 2 primeiras revelações, eles têm origem na Judéia. Ah? Por exemplo, Moisés, ele era um hebreu, ele era um judeu. Ah? Assim, grosseiramente, em outras palavras, todo judeu era um hebreu antigamente. E Moisés, ele fez parte, ele nasceu no Egito. E lá no Egito, ele foi junto. Os pais de Moisés eram escravos. Eles foram, todos eles, morando na Judéia, passando fome, passando miséria, desemprego, tudo aquilo que as produções eram zeradas, eram atacadas pelas pragas, pelas doenças. E lá no Egito estava numa fase de grandes produções e faltava mão de obra. Então, esses judeus que levaram do ano 1700 antes de Cristo até 1300 antes de Cristo uma condição de escravatura do povo egípcio. E aí surgiu uma lei, porque estavam aumentando demais os escravos. Estava praticamente quase de igual para igual com as cidades maiores do Egito. Aí então, o faraó, o imperador, ele diz e criou uma lei que toda criança de sexo masculino que nascesse a partir daquele dia seria retirada a sua vida. E a mãe de Moisés, quando ela deu luz a Moisés, ela sabia que ele seria morto pelos egípcios. Aí então, ela resolveu pegar aquele menino, colocar numa cestinha de vime e jogar sobre o rio Nilo. E a correnteza foi levando até a casa do faraó. E justamente chegou a tarde, na hora em que a filha do faraó, juntamente com a tia, passeava à beira-rio, e quando viram aquele volume, né, flutuando sobre as águas, foram de encontro e viram que era uma criança. E a partir daí, essa criança se transformou no Moisés.
E o Moisés, então, basicamente, ele foi educado como um egípcio. Ele, para nós, resumindo, ele acreditava em vários deuses. O Deus da beleza, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da noite, não é? O Deus do sorriso, o Deus da boniteza. E aí segue todos os deuses. E Moisés foi criado nessa condição. Mas carregava em si algo, até pela sua própria missão, de repente, um sangue forte, um carinho especial por aqueles escravos de origem judaica. A tal ponto, quando um soldado egípcio batia, quase matando um escravo judeu, Moisés, então, assistindo aquilo, ele reage. E, infelizmente, Moisés mata aquele soldado egípcio. E o que acontece? Moisés, porque a lei era quase que a lei do talhão, dente por dente, olho por olho, se ele matou, ele seria morto. E Moisés foge para as montanhas. E lá ele desenvolve, aos 40 anos de idade. E lá ele estrutura uma nova família para ele. Aos 80 anos, porque Moisés durou 120 anos. Aos 80 anos, ele recebe uma intuição espiritual, uma mensagem de Deus, que ele deveria retornar para carregar o seu povo judeu para a terra prometida. E ele negou de início ao fim aquela mensagem. A tal ponto que Deus intuiu nele dizer: é tu que tem que ir, tu vais ir. E Moisés foi ao encontro. Ele justificava que ele tinha um princípio de politeísmo, de muitos deuses, que o povo judeu, que era monoteísta, que acreditava num único Deus igual a nós, não é? Então, eram várias as negativas, né? Mas Deus não quis saber. Quando Ele coloca para nós, meus queridos irmãos, quando Ele nos dá o fardo para nós carregar, nós temos que confiar que Ele não daria um fardo mais pesado do que aquele que nós podemos carregar. E às vezes a gente fica, simplesmente aquele fardo, a gente olha e diz assim: eu não tenho energia, eu não tenho força. Mas é força material, mas Deus quer muito mais de nós. Ele quer toda aquela fé, toda aquela energia que nós canalizamos no nosso corpo, todas aquelas energias que nós pegamos, os componentes do cosmos, jogamos na nossa mente e construímos energias, produzimos energias e largamos as energias. Ele quer também essa força nossa para a gente, muitas vezes, se valer dela. Ah? E às vezes a gente não tem esse entendimento. A gente acha: puxa vida, caiu a casa, não é? Eu perdi meu pai, perdi a minha mãe, desabou o mundo. Não é? Mas e aonde está aquela outra força que nós produzimos? Que nós somos idênticos a Jesus Cristo. Ele, Jesus, dizia para nós: se eu curo, vós podeis curar muito mais do que eu. Então, ele nos dava, nos orientava a dizer assim: vós sois capazes de produzir energia, sim. Então, isso são os detalhes, meus queridos irmãos, que às vezes a gente tem que observar.
aquilo que vem para a gente passar, nós temos que passar. E graças a Deus que a gente tem a nossa fé, e fé, não é? É um direcionamento de energias, de energia para determinada coisa ou alguém, que ali a gente julga que vai nos mandar força, que vai nos orientar, que vai nos dar a luz da sabedoria, a luz do conhecimento para a gente superar aquelas dificuldades. Então isso é interessante, pessoal. Que quando Deus fala do fardo, quando Jesus fala do fardo, não é? Nós temos que levar em consideração também a nossa força espiritual, a nossa fé. Então, várias negações Moisés fez, não é? Mas vejam que esses escravos também, nós estamos falando aí há 1.700 anos, 1.300 anos antes de Cristo. O homem agia muito mais por instinto do que por razão. Então Moisés precisava aglomerar aquele povo e trazer, não é, até a terra prometida, que era Israel. E aí então Moisés recebeu a mensagem, a intuição, tá? Porque nada foi escrito em morro, a intuição dos 10 mandamentos, porque a mediunidade de Moisés era bastante grande. E aí então se criou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, até hoje, eles valem como constituição para o homem do bem. O homem do bem não precisa uma constituição. Ele precisa simplesmente viver dentro dos 10 mandamentos, que é o que ele vive. Então Moisés, ele criou também nesse período das leis morais, não é? Que são os 10 mandamentos, e as leis civis. Ele criou para carregar esse povo todo, que não eram poucos escravos, eram 650.553 escravos quando saíram do Egito em direção à Terra Prometida. É um povo grande. Aí ele criou 603 disposições, que seriam leis, não é? E que essas leis, logicamente, que se valeu, eram as normas, eram as normativas de como se comportar, de como agir, de como fazer, até chegar à Terra Prometida. Então Moisés, ele é importante, e muito importante para nós, meus queridos irmãos. Se a gente olhar hoje, não é? Ele foi lá atrás, ele foi o nosso norte. Ele nos mostrou pelas suas ações uma infinidade de coisas. Ele nos mostrou, basicamente, que nós mantemos um intercâmbio e que nós viemos com um projeto reencarnatório. Cada um já vem predestinado. Que ao longo, não é? Quando a gente está chegando na casa dos 60, ou já passou dos 60, a gente começa, foi por isso, ó. Agora eu estou vendo. Então, viu só? Se eu não tivesse feito lá atrás, está aqui a resposta. Então, é só a gente começar a observar as coisas, não é? E a gente cada vez se fortalece mais. Então, o Moisés, ele nos traz isso. Ele nos mostra que muitas vezes nós temos uma missão para passar. Nós temos algo que nós mesmos escolhemos para passar por aquilo, para a gente resgatar alguma coisa que ficou lá no passado meio duvidosa. Isso é a nossa lição a respeito da figura do Moisés. Precisava ele ser endurecido através dessas leis? Claro que precisava. Ele estava trabalhando com material humano, basicamente o material humano dele vivia no instinto. Era bastante animalesco.
A maioria, naquele período, tinha suas feras indomáveis dentro da sua mente. Então, Moisés, ele nos dá essa orientação. Paulo, de novo, Paulo. Mas aí vem outra revelação, que é Jesus Cristo. Então, vamos passar, Paulo. Vê se tu passa aí. Aí Jesus Cristo, meus queridos irmãos, também de origem judaica, ele nasceu na Palestina, ele nasceu em Belém, mas viveu basicamente na Galileia. Então vejam que Jesus Cristo, olhem só que Deus, a condição que Deus analisa os fatos e vê a sociedade perversa, podre, que o Império Romano estava desenvolvendo. Aquele império que o valor humano não tinha valor, era zero. Que as igualdades sociais não existiam. Então vejam, Jesus então, Deus então, diz: ó, vai Jesus, tu que é o padrinho, tu que é o administrador do planeta Terra, nós vamos te encarnar com uma determinada missão. Moisés cumpriu o dente por dente, o olho por olho. Mas o homem já vem evoluindo, de 1300 até o ano zero, até Cristo, já se passou 1300 anos e uma mudança mental ocorreu no homem. Ele passou a agir mais por razão, pelas próprias condições do meio. E aí Jesus, então, traz consigo o seu princípio básico, né? que vem deixar para nós. Qual é o seu principal mandamento que Jesus deixa para nós? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Está intimamente ligado. O que é Deus? A primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Nós podemos ver que Deus está ali, no meu próximo. Certo? Ali está Deus. Então, à medida que eu olhar o próximo como imagem, como reflexo da minha própria condição espiritual ou psicossocial, nós vamos ver que a minha condição, a minha mudança acontece primeiro do que no outro. Eu tenho que produzir aquelas coisas favoráveis, as imagens bonitas dentro da minha mente, para mim repartir com o meu próximo. E quais são essas imagens? A imagem do amor. A ação desse amor, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Claro que isso aí, vejam só, alguém trazendo essa mensagem numa condição política igual àquele Império Romano, onde grupos se posicionaram contrários, que eram os donos do poder, os pensadores na época, os fariseus e saduceus, faziam oposição a Jesus. Ficavam todo momento testando Jesus, né? Fazendo perguntas para ver se Jesus se contradizia. Mas Jesus, na sua intelectualidade e na sua inteligência, ele respondia adequadamente. Olha a grandeza de Jesus quando ele chega e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não.
Então vejam, queridos irmãos. E Jesus, em contrapartida, ele tinha um discurso religiosamente correto, que era a busca da igualdade entre os homens e amar a Deus, mas politicamente era problema, era problema. Porque quem era dono do poder, ele queria continuar com aquele povo na escuridão, sem pensar, porque aí eles se perpetuavam no mando. E aí então, claro que Jesus não era bem aceito entre eles. Não era aceito entre os fariseus, saduceus, sobre o próprio Império Romano, sobre Pilatos, que administrava a Judéia, mas o discurso de Cristo sempre foi corretamente, religiosamente correto, mas politicamente uma situação que às vezes o pessoal ficava até com receio do próprio império, dos imperadores, dos soldados, dos imperadores, que fosse fazer alguma coisa, né? Mas nunca foi feito. Jesus ali diz assim, discursou e os 4 evangelistas escreveram. A hora que eu estava digitando, na verdade foram vários evangelistas, que escreveram sobre seus evangelhos. Alguns foram escolhidos, como João, Mateus, Lucas. Então, eles foram os escolhidos para fazer parte da Bíblia, escolhidos pela igreja judaica. Tá? Mas foram vários e vários. E a maioria dos evangelistas escreveram o que Jesus disse, não na época de Jesus, 100 anos, 150 anos depois. Mas eles traduzem um certo grau de fidelidade nos princípios de Jesus. Então, Jesus para nós é um modelo de paz, um modelo de amor, um modelo de caridade. E por aí, se nós já tivermos e seguirmos esse modelo nessas áreas, nós já somos bem melhores do que fomos em outras vidas e do que fomos no ontem. Tá, queridos irmãos? Mas tudo isso aí, Jesus veio trazer a sua semente. Muitos de nós nem estávamos preparados ainda para aquele tipo de discurso, porque nós não evoluímos o suficiente. Ficamos agarrados àquelas políticas imperial. E aí, a terceira revelação é o Espiritismo. Nós abrimos essa revelação, porque aí não se tratava mais de seres encarnados. Ninguém precisava perseguir, prender, judiar. O homem já estava evoluído o suficiente para entender que poderia Deus mandar uma nova missão para nós. E quem seria os carregadores, os encarregados dessa nova missão? Espíritos. Espíritos. Então, sempre existiu, mas a coisa foi indo, foi se preparando. Então nós temos, antes do Espiritismo, nós temos um processo todo de evolução muito rápido da cabeça do homem. Nós temos em 1600, no ano 1600 depois de Cristo, o Iluminismo, que é o surgimento da discussão da evolução mental e cultural do homem na Europa. Esse iluminismo despertou, criou conceitos modernos para a época, eliminou grande parte daqueles conceitos velhos. Então ele é muito importante, o iluminismo. Aí depois nós vamos do iluminismo,
Nós vamos ter uma revolução industrial, nós vamos ter a Revolução Francesa, que é mais interessante, não é? Com as suas grandes discussões, a grande revolução cultural da época, a mudança de conceito, trazer o conforto àqueles desempregados pelaquela desorganização social que deixou a Revolução Industrial. A Revolução Francesa veio trazer os pontinhos que faltavam para a gente completar a cabeça do homem, ele ter um entendimento, ele criar coragem para mudar, ele ter vontade de mudar para se melhorar. E aí, em 1789, que foi a Revolução Francesa, aí nós andamos um pouquinho dentro daqueles objetivos, se espalha da Europa para as Américas, para a Ásia, para a África, né? E nós chegamos depois em 1857, metade do século XIX. Então, Deus determina que Allan Kardec, o professor Rivail, que teve uma evolução espiritual durante os seus estudos como professor, escreveu 32 obras educacionais, mostrando modelos, qual a melhor forma, qual o melhor mecanismo, qual a estrutura que deveria ter uma escola, qual o modelo a seguir. E o professor Rivail, que era um seguidor de Pestalozzi, ele para com as suas atividades profissionais e se volta todo aquele processo das mesas, né, girante, as mesas que batiam, as portas que batiam, tudo aquilo para mostrar a existência, porque estava ali Deus querendo que alguém codificasse, organizasse a questão espiritual para chegar até a nós. E o professor Rivail, então aí ele troca de nome, ele passa a ser, para não existir confusão, ele passa a ser Allan Kardec, que foi o nome de uma encarnação que ele teve em umas ilhas, e que lá ele foi um reverendo, ele foi um religioso. Então Allan Kardec, ele codifica o Espiritismo para nós. E ele é inspirado pelos espíritos fortemente evoluídos, de grandes luzes, como Jesus Cristo e tantos outros. E o primeiro, o lema do Espiritismo: amai-vos e instruí-vos. Amar. Amar aquele amor que Cristo trouxe para nós lá no cristianismo. Mas amar de uma forma racional, estudada, instruída, sabendo que o amor é importante. E surge, então, como um novo paradigma, uma nova meta para ser estudado e para ser sentido dali para diante. E incrível, o Espiritismo ainda é a única religião que utiliza essa união entre a ciência e a religião. O Espiritismo, Allan Kardec, usou um método científico que comprova a verdade verdadeira do ponto de vista material. Ele utilizou em tudo aquilo que estava acontecendo espiritualmente. E ele provou, através da utilização do método científico, que é inquestionável até hoje. Para ser verdadeiro, tem que ter uma condição, tem que ter uma passagem, uma aprovação pelo método científico. São cálculos, não é? Como Cristo deixou para nós assim, ó, e o Espiritismo depois organizou o que é cura. Por que aquela mãe pega o seu nenê com dor de barriga, chorando, e nana aquele nenê? Canta o ninar para aquele nenê.
Mas não é o ninar que ela está cantando. Ela está aí emanando muita energia. Então a cura, meus queridos irmãos, é a união da nossa capacidade de pensamento, de nós pegarmos a energia cósmica e transformar, deixar aquela energia entrar pelos nossos chakras, que são pontos, que são aberturas que nós temos para receber as energias. Nós temos o coronário, nós temos o frontal, ou o terceiro olho, que os chineses chamam. E ali nós vamos absorver aquelas energias. E a hora em que nós começamos a estudar o Espiritismo, nós vamos aprender no livro da mediunidade, nas apostilas, como trabalhar aquelas energias que estão ali dentro de nós, aquelas energias grosseiras que estão entrando aqui, que vai entrar no nosso chakra, que vai ir lá na nossa glândula pineal, que lá é que vai ocorrer a sutileza da transformação do material em espiritual. Aquilo que era energia passa a ser fluido. E todo fluido é um fluido bom, meus queridos irmãos. É o que a mãe faz ao balançar o seu filho. Ali ela está com o seu pensamento forte e firme para a cura daquele seu filho. E acontece. E acontece. É só a gente se predispor, utilizar a nossa vivacidade de dizer assim, eu não estou sozinho. É a hora de eu pedir a presença do meu guia espiritual, é a hora de eu pedir a presença do meu anjo da guarda, é a hora de eu pedir a presença de Deus aqui junto comigo. E a gente vem a resposta, daí um pouquinho vem a resposta. Muitas vezes a gente não dá bola para o nosso anjinho da guarda que diz assim, Hugo, não vai por aí, não é por aí, porque isso está impedido lá na frente, não sei o quê. Vai pelo outro lado. Não, eu sigo o meu tranco por ali. Aí eu chego lá, dou com os burros na água. Não é isso que acontece conosco, a gente fica teimando, a gente não acredita, a gente acha que a gente é sozinho. Aí a gente volta e vai pelo outro caminho. E aquele tempo se passou. Aquele tempo não volta mais. Então, e nós ainda assim mesmo ficamos xingando, ao invés de estar agradecendo, né? E pedindo desculpa ou perdão por não ter acreditado naquela mensagem que nós estávamos recebendo. Então, isso, meus queridos irmãos, é a fé raciocinada. Todos nós somos capazes e muito mais, dizia Cristo, e ele aposta isso entre nós. A caridade e solidariedade é a luz do caminho. É por esse caminho que nós temos que andar. Não é caridade material, essa é a de menos, é a caridade espiritual que nós precisamos. Está aí os índices de suicídio. O ano passado foram 12 todo o ano, oficial. Hoje, na metade do ano, nós já temos 18. E o que nós estamos fazendo aí em solidariedade, em caridade? Será que não está faltando a nossa palavrinha? Não está faltando aí aquela pecinha do quebra-cabeça que está conosco? E é tão fácil evitar um suicídio. Um abraço, uma palavra, um piscar de olho. Já evita. Um bom dia, uma boa tarde, passou bem a noite. Aqueles princípios básicos. Porque nós podemos ser trabalhadores, podemos ser um homem econômico, mas vamos ser também um homem humano. Muito obrigado a todos. Desculpe o avançar das horas. Concentramos então, meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos.
Vamos novamente levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Flutuar nesse cosmo maravilhoso que o Pai criou para nós. Nos fortalecer, trocar nossos ares em nossos pulmões. Deixar ali fluidificar aquelas moléculas de ar, que ao respirar eu consiga, Pai, espargir energias de amor em direção ao meu próximo, ao meu semelhante. Permita, Pai, que eu lembre sempre ao sair daqui, abraçar aqueles que necessitam, aqueles que imploram nesse momento por Ti, Pai. Dê a eles a fortaleza, a energia suficiente para eles continuarem o seu caminho. E agora, pedindo aos bons espíritos iluminados neste momento, que leve até os lares aonde nós estamos pensando, que leve até aquelas pessoas que nós estamos pensando nesse momento, Pai, as energias de resignação, as energias de saúde, para que no dia de amanhã mais um sorriso seja estampado na face do nosso planeta, Pai. Que eu possa ainda levar a meus locais de trabalho luzes para que os entendimentos, para que a felicidade esteja presente entre todos os elementos que estão ali, todos aqueles meus irmãos que estão ali presentes, Pai. Jesus, te pedimos as Tuas forças neste momento, as Tuas energias neste momento, para que eu possa transformar um pouquinho melhor o nosso planeta. Que eu possa me transformar, Pai. Que dessa larva, dessa lagarta, eu me transforme através da Tua energia. Que ocorra o metabolismo, meus queridos irmãos, me transformando numa borboleta voadora, para que eu possa ir mais longe, Pai querido. Mas para isso eu preciso estar presente contigo em todas as horas do meu dia. Que Tu me abençoe, Jesus. Ó meu anjo, ó meu mentor espiritual. Perdoa-me toda vez que eu errar contigo. Me abrace. Evite os erros da minha vida, que eu possa ser luzes para